passo a passo para você montar um arranjo de flores artificiais. É o que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. E aí, meu povo, bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Você Faz, Você Decora. Eu sou Vitor Buriti. Se você está aqui pela primeira vez, aqui eu te ensino tudo sobre festa. No vídeo de hoje, vou te ensinar a montar esse arranjo artificial ou arranjo permanente azul, e vou dar no final um toquezinho de cor de rosa. Vou te ensinar todos os truques de como você prepara uma base legal, que você consegue botar aqui em cima do seu vaso. Vou te ensinar como faz essa base, vou te ensinar como eu monto arranjo, como eu faço prolongamento aqui das hastes, vou te ensinar o passo a passo da montagem, o truque que eu fiz de colagem das minhas flores, que elas não soltam, o arranjo fica muito mais bonito, tem uma durabilidade muito grande nas festas, aí na sua loja de locação. Então fica comigo no vídeo, que aqui você já sabe, eu te ensino todos os truques e te dou todas as dicas. Já estou eu aqui com a minha bancada toda preparada e eu vou te mostrar todos os itens que a gente vai precisar para a montagem do nosso arranjo. Se você ainda não acompanha o canal, fica ligado que lá no Instagram, no @canal Você Faz, Você Decora, a gente publica um pôster com todos os materiais do nosso vídeo também lá, para você acompanhar e não perder nada. Então não se preocupa em anotar absolutamente nada, que lá tem tudo listado para facilitar aí a sua vida, as suas produções. Então chega aqui pertinho que eu vou te mostrar todos os itens para o nosso vídeo de hoje. Então eu vou começar aqui, eu vou precisar do meu buquê de flores, as flores na verdade, né, que a gente vai utilizar. Vou utilizar uma folhagemzinha do Ficus, é uma folhagemzinha artificial, também vou falar sobre ela. Material de apoio, a gente vai precisar de uns palitinhos. Eu vou usar o palito de gaiola de fibra de carbono para alongar as hastes das minhas flores, certo? Vou precisar de papel filme e argila, que vai ser a nossa base. Estou aqui com um vasozinho, esse é vaso de latão branco, só para facilitar aqui o visual quando eu estiver montando o arranjo. Vou precisar da minha base de madeira. Vou precisar de tesoura e alicate de corte e uma fitinha floral tape. Vou precisar de pistola de cola quente e bastão. Estou usando um rabo de rato verde, mas você pode utilizar qualquer cordão. E vou precisar também de um durex. Vou mostrar para vocês tudo isso que a gente vai utilizar passo a passo no nosso vídeo. Esses são os materiais do nosso vídeo de hoje. Vamos que vamos trabalhar. Vamos produzir. Flores artificiais, você tem percebido que está cada vez mais em alta. Flores naturais está super caro, ficando difícil você encontrar. E a saída é a gente partir para o artificial. Eu costumo dizer que as flores artificiais, você pode seguir dois caminhos. Um caminho que as pessoas têm muita resistência, porque às vezes os arranjos não são montados da forma correta, você não usa a quantidade de flores certinha, proporcional para o tamanho do vaso que você está usando. Eu costumo ver várias gafes, vários erros, olhando aí, passeando pelas fotografias que as pessoas postam das suas festas. E hoje eu vou te mostrar como é que a gente prepara as nossas flores. Primeiro isso, como é que a gente prepara as flores para a montagem do nosso arranjo. Vou te ensinar um truque maravilhoso que eu fiz, na verdade dois truques. Uma é uma base que eu criei, que ajuda demais a transportar o arranjo, a deixar ele mais bonito no vaso. Vou te ensinar e vou te mostrar como é que você pode produzir essa base, que vai fazer um diferencial gigantesco aí quando você for montar e utilizar os seus arranjos nas suas festas. E o segundo truque, eu perdia muitas flores nos arranjos, no transporte, nas festas. Eu trabalho com locação, então ia e voltava, ficava os buracos nos arranjos, porque às vezes as flores caíam. E eu também vou te ensinar um truque para você acabar com a perda de flores aí pelo meio do caminho por onde você trabalha. Então vamos embora, que aqui a gente põe a mão na massa e produz de verdade. Se você acompanha o canal, eu já te disse várias vezes que eu tenho uma loja de locação. Eu trabalho com decoração de festas há muitos aí, mais de 3 décadas trabalhando nesse ramo, que eu sou apaixonado. E antes eu fazia os meus arranjos diretamente na argila, como vocês estão vendo aqui, tá vendo? E já desde o ano passado eu comecei a produzir eles nessa base,
que facilitou muito a minha vida, e todas as decoradoras e as clientes que locam com a gente, não são poucas, perceberam a diferença que essa base de madeira faz no nosso arranjo. O que é que acontecia com a argila? Como a argila é pesada e as flores tem arame, então quando a gente montava, que botava no vaso dessa forma, o arranjo ia deformando, porque o peso da argila acaba que ela faz com que os arames eles venham para cima. Os arranjos acabam que ficam com aquela aparência feia, tumultuada assim no meio. Por quê? Porque é natural esse peso da argila na boca do vaso e acabar deformando o nosso arranjo. Então eu acabei com isso utilizando a base. Uma outra coisa que eu quero mostrar para você, e vem ver aqui de pertinho do que eu tô falando, como isso é verdade. Tá vendo como a argila ela quebra? E às vezes a gente tem duas coisas, ou a queda do arranjo, ou então o próprio tempo faz com que a argila quebre, e quando ela quebra, ela solta, ela faz com que o nosso arranjo ele estrague. Esse problema aqui da argila eu consegui solucionar ele com o papel filme. Eu vou mostrar para vocês o que eu faço. Eu costumo, uma vez por ano, na minha loja, eu refaço todos os meus arranjos permanentes, dando uma repaginada, a gente pode dizer assim, neles. Então o que é que eu faço? Eu pego, desmonto, geralmente eu compro um pouquinho mais de flor para dar um preenchimento maior e refaço esses arranjos. Por isso que você está vendo esse arranjo aqui, ó, azul. Esse é o arranjo que eu estava utilizando, e vê só a diferença que ele vai ficar quando a gente remontar ele utilizando a nossa base. Ele está aqui montado na própria argila, e a gente vai remontar ele a gente utilizando a nossa base de madeira, certo? O que é que eu vou fazer agora? Eu comprei aqui flores permanentes, comprei aqui um pouquinho mais de folhagem. Essas flores eu compro na Floarte. Inclusive eu tenho um vídeo onde eu passei pela Floarte, vou deixar ele aqui, ó, em cima nos cards. Se você ainda não assistiu, corre lá e confere, porque é lá onde eu compro todas as minhas flores permanentes que eu faço os meus arranjos. Então, ó, aqui tá um galho de folhagem. Essa é a folhagem de fixo. Inclusive eu mostro ela no vídeo. Geralmente eu compro ela assim, ó, esse é um galhinho. E eu compro um buquê. Tô aqui com esse buquê azul, e eu vou dividir ele no meio, porque eu vou usar em dois arranjos. Então eu vou usar pra gente remontar na verdade esse arranjo. Eu vou complementar ele com duas folhinhas aqui do fixo, e vou utilizar a metade desse meu buquê grande. Eu vou dividir exatamente por igual aqui as flores. Vou fazer isso. E aí, ó, para eu dividir as flores, o que é que eu faço? Eu corto elas aqui no pezinho, uso um arame de corte, tá vendo, para facilitar, e vou, como a gente chama, desgalhar ela aqui desse buquê. Esse, como eu falei para vocês agora há pouco, esse é um primeiro erro que eu vejo muito nas festas, e até mesmo porque às vezes as pessoas não sabem montar o arranjo. Então você compra um buquezão assim, às vezes as pessoas abrem ele assim, ó, espalha as flores e empurra isso aqui no vaso. Isso acaba que fica um visual feio, e acaba que as pessoas ficam com a resistência muito grande em relação à utilização das flores permanentes nas nossas decorações. Então vamos acabar com isso utilizando as flores da forma correta. Vou aqui, ó, tirar todas as flores aqui do meu buquê. Olha só, tirei todo o arame, tá aqui, ó, a base do meu buquê. Vou desprezar e vou separar aqui as flores em dois grupos. Como eu tenho aqui rosa e um cravinho, eu vou separar elas aqui por igual, separando metade e metade para a gente utilizar em cada arranjo. Separei aqui, ó, o grupozinho já tá aqui todo separadinho, meio a meio. Vou deixar ele aqui e vou agora desmontar aqui o meu buquezão, o meu arranjo velho, pra gente remontá-lo. Aqui não tem mistério, a gente vai quebrar a argila aqui, ó, com o martelo. Como ela já tá quebradinha, ela facilita muito aqui o processo da soltura, mas eu vou soltar aqui agora todas as minhas flores dessa minha argila velha. Vou fazer esse processo aqui, separando tudo. A argila toda quebradinha, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou
separar aqui as minhas flores e vou organizar aqui os arames. Arames que estão tortos, eu vou, ó, endireitar eles aqui, ó, aprumar, deixar eles retinhos. Vou fazer essa preparação agora nas minhas flores. Isso é muito importante quando a gente está refazendo os arranjos, para que a nossa montagem no final ela dê tudo certo. Então eu vou limpar e vou organizar aqui minhas flores para a gente seguir aqui na nossa montagem do nosso arranjo. Já separei tudo aqui, ó, dividi grupos de flores e grupo de folhas. E olha só, não sei se você consegue ver, chega aqui pertinho para você observar. Aqui estão minhas flores novinhas que eu vou introduzir agora no arranjo. E essas são as flores as folhas na verdade que eu retirei do arranjo, que eu já vinha usando. E acontece que, ó, a gente perde até as folhinhas, elas vão soltando e acaba que as nossas folhas, a nossa folhagem, ela fica com essas falhas, com esses talinhos, porque perderam as folhas. Da mesma forma, eu tenho também flores que se perdem porque caem dos talos. E eu tenho uma flor, tá vendo, que também se perdeu porque não estava devidamente colado. E o que é que eu fiz? Eu peguei a pistola de cola quente e eu fui dando uma pistolada aqui por dentro em todas as minhas flores. Aí você diz: Vitor, você colou todas as flores? Colei. Colei as flores e colei aqui, ó, essa partezinha do encaixe entre o arame e a flor. Vou fazer isso em todas as minhas flores que eu utilizo nos meus arranjos. Já tenho feito isso quando eu estou refazendo os arranjos, e isso resolveu em 99,99% a perda que eu tinha das flores porque caíam do arranjo, ou no transporte, ou porque as pessoas acabavam que puxavam. E colado agora, ó, não tenho mais esse problema. Fiz isso nas flores e fiz também na folhagem. Esse truque aqui é de ouro. Então o que foi que eu fiz? Eu peguei as flores, ó, eu viro aqui, ó, por trás, e primeiro eu colo elas aqui, ó, para que a flor ela fique colada mesmo aqui na estrutura do meu plástico. A seda ele fica colado aqui na estrutura do plástico. Deixa eu baixar aqui a folha para vocês verem melhor. Então eu vou dando umas pistoladas aqui, ó, por dentro. E depois eu venho e passo cola aqui, ó, nessa junção, nesse encaixezinho aqui, ó. Então, na verdade, deixa eu mostrar uma aqui para vocês verem, ó. Ela solta aqui, ó, tá vendo? E agora ela não vai soltar mais, porque eu vou colar ela aqui, ó. Eu digo, é um trabalho de preparação que requer tempo, eu sei, mas que às vezes esse tempinho aqui é o que vai fazer com que as suas flores ela tenham uma vida mais longa nos arranjos. Então eu colei aqui pelo meio, tá vendo? E agora eu tenho uma flor totalmente colada e presa, não vou correr risco de prender, de soltar. Eu tenho aqui as minhas folhagens, ó, que eu também fiz isso, ó, a marquinha da cola aqui, ó. E nessas aqui que tá solta, ó, como eu mostrei pra vocês, olha esse galho, como ele perdeu folha, tá vendo? E aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar as folhinhas que estavam soltas, vou dar, ó, uma pistolada de cola aqui no meio e vou colar. E vou fazer o enchimento novamente dessa minha folhagem. Eu vou devolver aqui, ó, todas essas folhas. Por isso que as folhinhas que vão caindo, antes de eu colar, eu ia juntando tudo. E aí chega um tempo, ó, de que eu vou pegar uma folha e vou agora começar a arrancar dessa para preencher essas outras. Não adianta eu ter no meu arranjo folhagem só com talo do plástico, porque ele não vai me servir para nada. Então é melhor eu pegar um galhinho, vou arrancando, ó, e vou recolando nesse outro que eu já estou ajeitando. Vou fazer isso
em todas as minhas folhagens, em todas as minhas flores. É um trabalho que requer uma paciênciazinha, mas faz isso. Esse é um truque muito importante para você fazer nos seus arranjos. Você sabe o preço que flor tá, não tá barato. E aí o que a gente puder fazer para estar melhorando aí a vida dos nossos arranjos, vale a pena, porque isso vai refletir muito no nosso lucro. Então, ó, vou fazer isso aqui em todo o meu galhinho. E olha só. Falta uma. E olha só, um galinho que tava... Um galinho que tava faltando folha, tá vendo? Eu devolvi pra ele aqui. Agora o que é que eu vou fazer? Pra dar um reforço, eu vou dar uma pistolada de cola aqui por trás. Entre o galinho, esses que eu já colei, o que já tinha, eu vou reforçar bem com cola quente, para que agora não corra mais o risco dele soltar. Então vou fazer isso aqui em toda a minha folhagem, em todas as minhas flores. Vitor, em todas? Sim, em todas. Vou fazer isso em todas para poder eu voltar e aí vir para a montagem do arranjo. Esse é um truque que eu digo a você, resolveu quase que 100% as flores que se perdiam aí pelos arranjos, ou com alocação, ou com os kits Pega e Monte, ou com as minhas próprias flechas. Então eu consegui resolver esse problema fazendo essa colagem. Dá trabalho, não vou mentir para você. Dá trabalho porque dependendo do volume de flor, mas eu tenho hoje quase que todas as minhas flores coladas nesse processo. E ó, aqui ó, por trás como fica, tá vendo? Na frente você nem percebe, continua a mesma folhagem, mas aqui por trás eu tenho aqui o segredo dela toda coladinha. Vou me divertir aqui e fazer a colagem de todas as minhas folhas, de todas as minhas flores, pra gente dar continuidade aqui na montagem do nosso arranjo. Um truque super especial e super importante aqui para os nossos arranjos, tá joia? Volto daqui a pouco, quando eu tiver já finalizado aqui a minha colagem. E aqui todas as folhinhas já coladas, ó. Processo aqui concluído, tá vendo? Isso dá uma durabilidade aqui nos arranjos que você nem imagina. E as flores do mesmo jeito, tá vendo? Tudo coladinha, ó. Todas elas coladas. Agora fico despreocupado porque não solta mais. E a gente vai dar uma vida muito maior aos nossos arranjos. Vamos nós ainda nesse processo de preparação. Eu sempre digo que esse processo ele demora mais e dá mais trabalho do que a própria montagem do arranjo. Mas eu te garanto de que esse é um segredo e um truque assim essencial. A gente só consegue ter um resultado na montagem do arranjo, um arranjo bonito, bem montado, se a gente de fato fizer essa etapa. Então eu digo a você, não tenha pressa, não tente pular essas etapas que eu estou te ensinando. Isso são truques valiosíssimos que com certeza vai impactar a montagem do seu arranjo. E às vezes você não consegue montar o arranjo direito porque você desconhece ou não faz essas etapas de forma correta. Então fica ligado e vamos embora trabalhar, porque aqui o coco é seco. Ó, um outro problema na montagem do arranjo é essa diferença aqui, ó, do tamanho das hastes. Eu vou fazer um arranjo redondo e para que a gente consiga ter um arranjo redondo, eu preciso com que as hastes elas estejam todas de um mesmo tamanho, de uma mesma altura. Então aqui eu tenho, ó, hastes da mesma flor de tamanho bem variado. Então basicamente eu vou pegar as minhas flores mais altas, que são esses crisântemos, e vou alongar agora as minhas hastes para que eu tenha todas de um tamanho mais ou menos igual. Esse é outro truque que eu vou te ensinar agora para que você fique aí fera na montagem dos arranjos. Você pode usar
um palito de gaiola, você pode usar um palito de churrasco, você pode usar um arame, desde que o arame seja mais grossinho, você pode utilizar o que você quiser. Eu gosto muito de fazer o prolongamento usando esses palitos de gaiola de fibra de carbono. Esse palito ele é bem resistente, tá vendo? Eu consigo enrolar, eu consigo dar um nó e ele não quebra. Eu trabalho muito com ele, você vai ver, se você acompanha o canal, você vê que eu tenho uma infinidade de coisas que eu uso esse palito. Já usei no especial Festa Junina, já usei no especial Carnaval, então tá tudo aqui no canal, vai lá que você vai ver. Então eu vou pegar aqui ó, os palitos, vou cortar cerca de 20 centímetros para fazer esse prolongamento aqui das minhas hastes. Vou cortar já um bocado porque eu tenho muitas flores que eu preciso fazer esse prolongamento aqui. Então vou cortar aqui ó, isso corta fácil, corta com a tesoura ou corta com alicate de corte, tanto faz. E o que é que eu vou fazer? Eu vou precisar do meu durex e vou precisar da minha fitinha, que é a Floral Tape, que é aquela fitinha verde para buquê. Essa fitinha você encontra em lojas especializadas em material de floricultura. Inclusive eu deixo aqui na descrição do vídeo locais que você consegue esse material de floricultura aí à distância. Então vou precisar do durex, vou cortar 2 pedacinhos de durex aqui para te ensinar como é que a gente vai fazer esse prolongamento. Antigamente eu usava só o durex. Minha cidade é muito quente, eu moro no Nordeste e o calor natural aqui do tempo, da região da minha cidade fazia com que o durex ele soltasse e fosse perdendo a cola com o passar dos dias, dos meses, né? Então o que é que eu faço? Ó? Eu pego um pedacinho de durex e juntei aqui ó, o palitinho com o arame da flor. Aqui eu vou enrolar ó, prendendo um no outro. Então ó como eu já consegui alongar aqui o meu crisântemo. E aí eu venho com a fitinha de buquê e faço essa amarração final aqui. A fitinha de buquê, se você não conhece, ela solta uma colinha quando a gente trabalha, tanto que a gente trabalha com ela dando uma leve esticada, que é para poder ela soltar essa colinha. Eu fiz esse teste e agora eu tenho aqui, ó, além de eu ter um talinho todo verdinho, não aparece o durex, a fitinha consegue segurar o durex aí por um bom tempo. Vem aqui pertinho que eu vou te ensinar esse truque para você alongar aí agora as suas flores, você não ter mais problema de ter flores de tamanhos diferentes e acabar você não conseguindo aí montar o seu arranjo. Então ó, uma flor que era pequenininha, eu consegui alongar ela aqui de uma forma fácil, rápido, bem simples. Vem cá para eu te mostrar. Ó, como eu estou utilizando aqui, remontando esse arranjo, era isso que acontecia, tá vendo? Eu enrolava só com durex e com o calor, ó, o durex vai soltando. Além de ficar feio, a diferença de um para o outro agora. Olha como fica um acabamento muito melhor. E é o que é que eu faço, ó. Eu pego aqui o palitinho, tá vendo? Esse é o palito de gaiola, de fibra de carbono. E o que é que eu faço? Eu trapasso aqui, ó. Tá aqui o meu arame, tá aqui o meu palito. Eu trapasso para que eles fiquem aqui, ó, cruzando 3 dedinhos um em cima do outro. Venho aqui, ó, com a fita durex e prendo aqui, ó. Enrolo nesse sentido aspiral para ir prendendo um aqui no outro, tá vendo? Vou apertando para que o palito fique bem firme aqui presinho, tá vendo? Você já nem consegue ver. Aí eu pego a minha fitinha floral, que é essa fitinha verde, e venho enrolando aqui, ó, desde o arame, lá do início, e vou enrolando, ó, ajustando, vai dando esticadinha para a colinha, para a fitinha ir soltando a cola, que é normal dela. Enrolo aqui até um pouquinho mais embaixo. E aqui eu tenho o meu talinho alongado, tá vendo? E olha a diferença de altura de uma para outra. Olha o quanto eu já consegui alongar. Vou fazer esse processo aqui em todas as minhas flores que estiverem pequenas. Eu preciso deixar elas mais ou menos iguais aqui no tamanho, tá vendo? Para que a gente consiga montar o arranjo circular. Vou fazer isso agora e aí quando a gente voltar, a gente volta já para montar o nosso arranjo. Tudo prontinho aqui para a gente começar a montagem do nosso arranjo de flores artificiais. O que é que eu vou fazer aqui? Eu tenho a minha base,
Essa base eu não vou ensinar o passo a passo nesse vídeo, porque eu já tenho um vídeo exclusivo onde eu ensino todos os detalhes, ensino o passo a passo bem direitinho de como você fazer essa base. Inclusive eu vou deixar aqui nos cards para você assistir o vídeo depois, e vou deixar também o linkzinho aqui na descrição para você não esquecer e assistir depois. Então eu tenho uma base de madeira, tenho 3 preguinhos, vou colocar aqui a minha argila em volta no papel filme e vou amarrar ela aqui. Você vai ver o passo a passo lá no vídeo, depois você assiste e vê as etapas e como essa base é importante para a gente montar o nosso arranjo. Então vou amarrar aqui, ó. Vou utilizar o vaso e a base para a gente ter uma altura e a gente conseguir visualizar melhor o nosso arranjo. Eu costumo dizer que o processo do arranjo artificial é o mesmo processo de montagem do arranjo natural. A gente segue basicamente as mesmas etapas sem grandes modificações. Se você acompanha o canal, você já sabe que eu costumo iniciar a montagem dos meus arranjos com as folhagens. Existem floristas e decoradores que preferem começar pelas flores e depois ir pela folhagem. Aí você me pergunta o que é certo, e eu te digo, ó, não importa se você inicia com a folhagem ou se você inicia com a flor. No final, o arranjo vai ficar pronto e completo do mesmo jeito. Eu me acostumei a montar dessa forma, então eu vou seguir desta maneira. Então, ó, vou separar aqui as minhas folhagens. Lembra aquele galho grandão que a gente compra? Eu vou dividir ele inicialmente aqui em 3. Eu vou cortar uma, vou cortar 2. Uso um alicatezinho de corte que seja bom. E ó, não vou deixar essa grandona, vou cortar ela aqui no meio. Então de uma folha eu fiz 4 pedaços. E aí o que é que eu vou fazer agora? Ó? Vou começar a espetar a folhagem aqui na minha base. E aí você vai observar que eu vou dar o primeiro formato aqui do meu arranjo apenas com as folhagens. Algumas pessoas me perguntam, mas essa base não vai ficar aparecendo não, Vitor? Eu vou te mostrar que não. Que ela vai ficar escondidinha aqui, ó, com as folhagens. A gente vai conseguir fazer isso tranquilo e calmo. E ó, vem um pouquinho mais para perto, aproxima aqui para você ver os detalhezinhos e eu vou te mostrar todos os truques que eu faço aqui nas montagens dos meus arranjos. Chega aqui perto. Primeira coisa que eu quero que você observe é a utilização da nossa argila. Então você percebe que eu estou montando os meus arranjos. Os meus arranjos são permanentes. Quando eu alugo exatamente como ele vai ficar aqui. Não tem essa da cliente ficar escolhendo como ela quer os meus arranjos. Meus arranjos são sempre prontos e a cliente loca do jeito que ele está feito. Do jeito que ele está feito. Por isso que eu uso na argila. Você pode usar esse mesmo processo com a espuma floral se você quiser com que a cliente escolha você ficar montando e desmontando os arranjos. Também não tem problema nenhum. Vai muito da loja e aí do decorador que você... da forma que você trabalha, na verdade. Então, o que é que eu quero que você observe? Independente se é argila ou se é espuma floral, o que é que você vai fazer? Ó? Tá vendo que essa primeira camada, eu coloquei ela aqui, ó, no pé da minha argila. Eu tenho aqui minha argila, ó, pra cima, toda livre, tá vendo? Então esse é o processo. A gente vai começar a montar o arranjo espetando de forma organizada até a gente vir espetar em cima da argila, que vão ser essas flores que vão ficar bem pra cima do meu arranjo. Percebe que eu fiz aqui, ó, um redondo. Eu já escondi toda a minha base, tá vendo, ó? Com essa primeira camada. Eu botei essa primeira camada, em vez de eu botar ela reta, eu dei um leve inclínio para que ela cubra já aqui a ponta da minha base. Então essa primeira camada ela tá um pouquinho inclinada assim para baixo, diferente se eu botasse ela feito reta assim, daí você ia ver a base. Como eu inclinei um pouquinho para baixo, eu já consigo esconder a minha base. E aí o que é que eu vou fazer agora? Pegar aqui para você ver, ó. Eu tenho 2 folhagens aqui, ó, e eu tenho aqui o meu livre. Aí eu vou pegar e essa segunda camada eu vou colocar no meio dessas duas. Então eu já tenho 2 e já tenho uma que já está com inclinação mais reta.
Então eu vou dar outro giro aqui de folhagem, já levantando aqui um pouquinho no meu arranjo e colocando exatamente entre uma e outra que eu coloquei aqui na base. Então eu vou vir com essa segunda linha aqui das minhas folhagens entre uma base e outra. Ó como eu já subi, mas eu ainda tenho aqui, ó, eu espetei exatamente da metade da argila. Vou vir com mais uma camada, onde eu vou subir agora o ângulo mais um pouquinho. E vou sempre colocar entre uma e outra. Entre uma folhagem e outra. Então você já começa a perceber que o meu arranjo só com a folhagem, ele já começa a dar a forma e o tamanho que ele vai ficar no final. No arranjo circular é muito importante que você tenha as suas folhagens com as hastes do mesmo tamanho. Por isso que a gente prolonga, porque aí eu consigo fazer com que ele fique circular do mesmo tamanho. O segredo é eu trabalhar o mesmo tamanho das hastes, tanto das folhagens como das flores. Por isso que a gente faz esse prolongamento, porque quando eu espeto, elas vão ficar exatamente no mesmo tamanho, dando esse formato aqui meio que de arredondado, né? E agora sim, ó, aqui em cima, bem em cima da minha argila, eu vou colocar 3 folhagens bem aqui pra cima, e eu já tenho aqui mais ou menos o meu arranjo. Se eu virar ele pro lado de cá, para vocês visualizarem melhor, e aqui eu já tenho, ó, o meu arranjo no formatozinho já com a folhagem, como ele vai ficar no final. Vou começar agora a espetar o meu grupo de flores. Deixa eu mostrar aqui para você na divisão como foi que ficou, o que é que eu tenho aqui de flor para a gente fazer o nosso arranjo. Para você entender como é que a gente vai começar espetando dessa forma. Eu tenho aqui, ó, 5 grupos de flores, tá vendo? Eu tenho em quantidade maior os crisântemos. Eu tenho mais crisântemos do que as outras flores. Depois eu tenho, ó, essas rosas, que também tá numa quantidade boa. E aí eu tenho só um pouquinho dessa rosa, que é uma rosa de uma linha mais popular. Tenho, ó, um pouquinho também dos cravinhos. E um pouquinho só do sorriso de Maria, que é as flores de encaixe que eu vou fazer. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a espetar exatamente as flores que eu tenho mais no meu arranjo, que são os crisântemos. Então, ó, deixa eu mostrar de pertinho. Tá vendo que aqui eu já consegui dar um volume com a folhagem ao meu arranjo. E eu já comecei, ó, escondendo tanto a base, você já não consegue ver com tanta facilidade, como a argila, ó. Tem pontos da argila que você nem vê mais, tá vendo? E esses espaços que ainda aparecem, a gente vai fazer o preenchimento com as flores. E aqui, ó, não tem mistério nenhum. Eu vou começar espetando um em cima, que vai dar a minha altura. E vou fazer um X. Se precisar, ó, eu vou dando uns cortezinhos aqui nos arames, para que eles vá ficando exatamente igual. Então, ó, eu vou espetar cruzando aqui dos dois lados, e vou fazer esse cruzamento também aqui na frente e atrás. Então eu fiz aqui, ó, um X. Eu tenho 2 aqui dos lados e tenho 2 aqui. Eu fiz exatamente um X aqui, ó. Tá vendo? Um no meio e 4 nas pontas. Esse aqui das pontas, eu também espetei ele, dando esse declínio como eu dei nas primeiras folhagens, para que ele venha e comece já a esconder também aqui a minha base. Vou continuar aqui com os crisântemos e vou agora espetar, ó, no meio desses dois. Eu vou espetar um já com esse ângulozinho aqui mais para cima. E vou repetir esse processo em todos os lados. É bem interessante que quando a gente trabalha dessa forma, a gente consegue distribuir as flores por igual no arranjo. Por quê? Porque eu estou indo devagarinho, grupo por grupo. E aqui eu vou espetando, ó, e vou me preocupando porque elas vão ficando mais ou menos com a mesma altura, dando segmento aqui no meu arranjo. Então, ó,
Sempre botando duas e duas e intercalando. Vou continuar espetando, sempre distribuindo ela na mesma altura e na mesma posição, para que todos os lados do meu arranjo ele fique distribuído por igual. Então, ó, distribuí todos os meus crisântemos. Vou dar um giro aqui para você ver, ó. Tá vendo que eles estão distribuídos por iguais. Tenho a preocupação de ir trabalhando e olhando aqui, ó, para que eles fiquem sempre na mesma altura. Eu quero um arranjozinho redondo. E agora eu venho, opa, ficou um aqui perdido. E agora eu vou pegar o outro grupo de flores, que é as minhas rosas mais clarinhas. Essas rosas, elas têm botõezinhos pequenos. Então primeiro eu vou separar esses botões pequenos das rosas maiores, também para que eu consiga distribuir por igual. Então eu tenho aqui, ó, 6 rosas bem abertas. E o que é que eu vou fazer? Para que essas rosas elas fiquem mais aparentes, eu vou botar, ela pareça mais um arranjo, eu vou botar ela nessa linha aqui de cima. Então eu vou fazer, ó, esse círculo das rosas sempre nessa linha mais alta, que é a linha no arranjo que ela vai aparecer melhor. Então eu vou dar um destaquezinho aqui a elas, para que elas fiquem mais bonitas nessa linha aqui de cima do arranjo. E agora eu vou vir com esses outros, e aí sim eu vou distribuir eles. Algumas pessoas perguntam: Vitor, o plástico filme não atrapalha a introdução do arame na argila? Nadinha, não atrapalha absolutamente nada. Quando você vai montando o arranjo, é comum, quando você chega numa quantidade de flor, que os arames das flores comecem a topar um no outro. Mas isso aí é tranquilo, você só encontra aqui a posição certa e você consegue introduzir de forma tranquila. Você vai ver que não tem mistério nenhum. Já estou começando a dar volume aqui o meu arranjo, tá vendo? Eu já começo a ver que ele vai ficando cheinho. E vou sempre trabalhando grupo por grupo. É mais difícil quando você mistura as flores no processo de montagem, porque do meio por fim acaba que você fica meio que perdida em relação à quantidade de flores, principalmente você trabalhando com flores diferentes. E por fim, ó, eu vou agora preenchendo exatamente os buraquinhos que eu tô vendo com as minhas com os meus 2 últimos grupos de flores. E a intenção agora é de fato a gente ir preenchendo esses espaços que ainda fica no nosso arranjo. Então percebe que para montar é um processo rápido e super prático depois que eu faço toda aquela preparação de colagem, de prolongamento das hastes. E ver como é importante, porque se eu estivesse trabalhando com a haste muito curtinha, sem fazer o prolongamento, quando eu botasse ela no arranjo, ela ia ficar enterrada. Então esse é a importância da gente estar utilizando esse prolongamento, porque a gente consegue deixar as flores exatamente numa mesma altura. Isso é o que a gente quer com o arranjo. Então olha só como eu já estou conseguindo aqui, ó, dar uma forma e um volume bonito ao meu arranjo. E por último, eu venho com a minha florzinha de preenchimento. Vou distribuir ela também aqui mais pelo meio. Eu gosto sempre de usar o branco para dar uma clareadazinha aqui no arranjo, dar uns pontozinhos, como a gente chama, de luz. O ideal é você sentir que o arame ele introduziu bem na argila.
Essa é a segurança de que não vai soltar. Eu sempre trabalho com uma florzinha miudinha, que eu chamo de flor de preenchimento, que é para fazer justamente dar essa leveza. Eu uso tanto no arranjo natural, como eu gosto de usar no arranjo com as flores artificiais. Eu sempre faço e sigo esse mesmo jeitinho nos dois arranjos. E eu procuro distribuir bem, tá vendo? E olha só como o meu arranjo já está volumoso. O que é que eu vou fazer agora? Vou dar um ajustezinho aqui na altura das flores. É comum uma florzinha ou outra ficar um pouquinho mais alta. E aí eu venho agora ajustando para que elas fiquem exatamente na mesma altura. Então eu vou, ó, arrodeando aqui, ó, e vou... Uma florzinha que está um pouquinho mais alta, eu vou ajustando, empurrando ela mais aqui na argila, para que ele fique um arranjo bem cheinho e bem certinho aqui em relação à altura das flores. Essa é a vantagem da gente trabalhar com argila, já que com arranjo natural a gente não consegue fazer esse ajuste por conta do floral não aguentar. Então na argila eu consigo fazer esse ajuste final, que geralmente no arranjo natural eu não consigo. Tem uma sequência, tem um vídeo, vou deixar aqui nos cards também em cima, que eu ensino você a fazer uma sequência de arranjos iguais. Eu tenho um truquezinho também que eu monto para que eles fiquem exatamente iguais. Um grupo de 6 arranjos que eu montei. Então deixei aqui nos cards, depois você também assiste. É bem importante você ver como é que eu monto. Geralmente quando eu monto os meus arranjos artificiais, eu sempre deixo ele na loja por uma semana, que é para poder a argila secar bem e não correr o risco das flores soltarem, afastarem na verdade, né? Então eu deixo ele lá descansando. E olha só o meu arranjo, olha só como ficou bonito, bem distribuído, tá vendo, bem cheinho. E olha só como o nosso arranjo ficou bonito. Aí o que eu tenho feito, é impossível a gente ter arranjo de todas as formas, de todos os jeitos na nossa loja, né? Foi o que eu fiz. Eu peguei aqui, ó, umas flores soltas. Tá vendo, ó, com cor de rosa. Peguei aqui umas flores soltas com cor de rosa. E aí eu consigo, depois que esse arranjo tá seco, tá pronto tudinho. Essa é a minha base azul. Ele tá bem cheinho, você tá vendo aí, ó. Então eu alugo dessa forma para festas azul, sem problema nenhum. Aí eu faço o que? Eu tenho algumas flores soltas. E aí com cor de rosa, porque rosa e azul as pessoas gostam muito. E aí o que é que eu faço? Eu introduzo ela aqui no arranjo, ó, sem espetar na argila. E aí eu consigo utilizar e mesclar aqui o arranjo, ó, e dar um colorido aqui no meu arranjo, sem precisar montar um arranjo ele permanente. Então eu consigo, ó, ir trabalhando o cor de rosa e fazendo com que meu arranjo sirva para outros temas ou para outras combinações de cores. Eu só encaixo aqui, ó. Geralmente eu utilizo dessa forma quando eu mesmo decoro. Eu não costumo alocar ele desse jeito, porque as flores ficam mais vulneráveis, né? A gente pode dizer assim. Então corre o risco de alguém puxar ou elas caírem no transporte. Então dessa forma eu utilizo só quando eu faço as minhas decorações. E olha só como eu consigo alterar a cor. A gente tá na fase que as cores Candy Colors, que são essas coresinhas claras, elas estão muito na moda. Todos os temas estão vindo nessa versão clarinha.
Que a gente que é mais antigo, né? A gente costumava a chamar essas cores de cores bebê, né? É o rosa bebê, é o azul bebê. Agora elas vêm numa versão mais forte de Candy-Color. Aqui na minha cidade a gente tá fazendo quase todos os temas usando essa versão. E ó como eu consegui dar aqui, ó, só encaixando as flores, eu dei um realce muito legal ao meu arranjo, né? Crescendo as possibilidades. Esse foi nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você ficou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, comenta aí se você gostou, se as informações ficaram claras. Eu fico muito feliz quando você comenta alguma coisa, porque é o norte, né? A forma de eu saber se realmente você tem sido legal a forma que eu tenho passado aqui meu conhecimento aqui no canal, tá joia? Mais uma vez, segue a gente lá no Instagram, aqui ó, @canal Você Faz, Você Decora. Aqui na descrição tá todos os links para outros vídeos com flores artificiais aqui do nosso canal. Eu espero que você tenha gostado, pessoal. Te vejo aqui no próximo vídeo. Tchau!